Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um Pode Conectar, o podcast do Conexão 085. E nesse episódio nós vamos falar sobre uma história de empreendedorismo, aliás, uma linda história. Hoje, com 16 anos de história para contar, eu estou aqui recebendo a empresária Lia Kinderé. Um prazer enorme estar aqui. Bem-vinda, Lia. Obrigada, Lídia. Um prazer enorme estar aqui com você hoje. E muito ela veio feliz. Contar a história da Sucre, gente. Essa delícia de doces e salgados, não é isso, Lia? Isso, exatamente. A gente estava batendo aqui um papinho e você estava me falando bem da raiz, do comecinho dessa história. Uma história incrível que eu estava aqui, os olhos brilhando, passando aqui um filme na minha cabeça sobre outras histórias. Uma história de muita luta, né? Muito trabalho, mas muito amor também pelo que faz, né? E eu acho que isso faz muita diferença. Aprendi muito cedo com meu pai que a gente tem que pular da cama todo dia para trabalhar. E eu realmente hoje pulo da cama todos os dias para trabalhar. Sou muito feliz com o que eu faço. História que começou muito pequenininha, na cozinha de casa, fazendo sobremesa, batendo foto, postando no Orkut e vendendo, né, assim, no boca a boca mesmo, para os amigos, para as tias. E foi crescendo e então a gente se tornou uma indústria de alimentos hoje, né, de médio porte. E estamos aí, contando a nossa história e levando transformação também, através do nosso trabalho, né? A gente tem o propósito de apoiar e transformar a vida de mães que vivem em situação de vulnerabilidade social. Então, hoje a gente produz snacks doces e salgados para apoiar e transformar as mães em suas vulnerabilidades. Então, isso é muito legal também, ver toda essa transformação acontecendo através do nosso trabalho. Que bacana, você conta uma história de transformação sua, né, desde o início. E hoje você tem um propósito de transformar vidas. Isso. Me fala um pouco sobre esse sentimento. Eu me vi no lugar de fala de mãe, né? Eu sou mãe da Rafa e da Nina, tenho 2 filhas e eu conheço de perto as vulnerabilidades que existem na vida das mães. E para mim, desde cedo, eu aprendi que eu precisava servir. Né? Assim, eu fiz parte desde dos 12, 13 anos de uma comunidade católica que me ensinou que a gente precisava viver a serviço. Tem até uma frase do Padre Hector que eu adoro, que ele diz que aquele que não vive para servir não serve para viver. Então eu sempre tive muita ansiedade por servir. Eu fui coordenadora geral de um projeto social, Sonhar Acordado, que atuou durante 15 anos aqui em Fortaleza. Eu estava à frente do projeto, liderava 500 jovens na minha adolescência. E quando eu comecei a crescer e comecei a me desenvolver como profissional, ficou muito difícil conciliar o trabalho com o Sonhar Acordado. E eu deixei a obra e ao mesmo tempo eu tinha aquela sede. Eu gostaria tanto, meu Deus, eu dizia para Deus, né? Eu gostaria tanto de poder servir através do meu trabalho, porque dessa forma eu conseguiria servir e trabalhar. Né? E aí, então, eu comecei a buscar por esse propósito. Eu comecei a enxergar uma realidade de empresas que trabalhavam por propósito. Né? Eu comecei a mergulhar nesse universo dos modelos de impacto social positivo. E eu disse, eu quero isso para a Sucre. E comecei a mergulhar. A gente contratou uma consultoria da Gabi Valente. A Gabi veio para dentro da Sucre. Nós fizemos uma imersão de 1 ano. Todas as semanas, uma tarde por semana, a gente faz uma imersão para encontrar o porquê da Sucre, né? Tem até um livro do Simon Sinek, que é o Comece pelo porquê e encontre o seu porquê, né? Ele até faz uma metodologia que a gente seguiu essa metodologia, né? De encontrar o porquê. E aí, quando a gente estava nesse processo, a gente se viu, tanto eu quanto a Lua, que é minha sócia, a gente se viu nessa posição, as 2 mães que somos, enxergando todo esse ambiente que tinham muitas mães que faziam parte do nosso ambiente e entendendo todas as vulnerabilidades. A primeira delas é a colocação da mãe no mercado de trabalho, né, Lídia? A gente sabe que é muito difícil as mães terem a chance de se colocar e conseguirem provar sua competência além da maternidade, né? Porque as pessoas questionam muito e também ouvi já várias frases, né? Uma vez eu voei do lado de uma pessoa que me disse assim, o varejo corre das mães, né? E inclusive fui perguntada se eu era louca por ter esse propósito, porque a gente prioriza a contratação de mães. E ele falava, como é que você
prioriza. Se o varejo corre das mães, você está puxando. Isso é exatamente por isso que a gente existe. Exatamente. Porque a gente entende essas vulnerabilidades e sabe que existem vulnerabilidades muito mais profundas do que as que a gente vive. Né? Vulnerabilidades econômicas, né? Sociais. Então, a gente disse, é para isso que a gente vai existir. Para apoiar e transformar a vida dessas mães. Então, a gente hoje tem um quadro 65% formado por mulheres. 90% da nossa liderança é feminina. Né? Temos 55% do nosso quadro formado por mães e diversas outras ações que acontecem dentro do ambiente organizacional que apoiam e que transformam a vida das mães através do trabalho. E eu acredito muito nas empresas que têm esse formato, né, de ser além do ter, de dentro para fora, porque você realmente você cuida muito bem de dentro, né? Dentro. Você acolhe. Porque o resultado que você entrega, ele é um resultado diferente. Quando as pessoas trabalham pelo propósito, com propósito, e quando as pessoas têm o seu alinhamento, o seu propósito pessoal alinhado com o propósito da organização, a entrega tem uma qualidade muito diferente. Então, além de você contribuir positivamente para a sociedade, para a transformação da sociedade, você ainda tem um ganho de resultado do engajamento do time no propósito. Muito bacana. E aí, quando as pessoas escutam, né, tem muita gente que ainda não entende, acha que a empresa que segue o modelo de impacto social positivo, acha que é uma empresa que não visa o lucro. Não, ela visa o lucro, ela busca o lucro, até porque através do lucro se tem a sustentabilidade do negócio. Não há o que se falar de propósito se você não gera lucro, se você não é sustentável, né? Então, a gente sim busca o lucro, mas a nossa forma de cuidar das pessoas e a forma que a gente tem de fazer todo esse crescimento, ele tem um foco diferente, ele tem um propósito diferente. Né? Então, é um mundo muito bonito. Né? Esse mundo empresarial dessa nova economia circular, desse novo olhar para o social, para o ambiental também. E eu sou assim, muito apaixonada por esse universo. E eu acho que quando Deus nos dá um lugar de fala, Ele nos dá por algum motivo. Ele nos dá porque Ele entende que nós temos uma missão e Ele espera algo de nós em relação a isso. Então, eu sempre tive esse peso da responsabilidade de dizer, eu estou no lugar de fala, que é um lugar de fala de destaque, e eu preciso fazer algo para retribuir. Né? Eu tenho que entender a minha missão. E aí, quando a gente tem esse propósito alinhado, né, esse propósito pessoal alinhado com o propósito organizacional, é muito gostoso de trabalhar. Muito inspirador o seu propósito, viu? Estou aqui, estou caladinha, só observando cada detalhe da sua fala, porque assim, você inspira transformação. E quando você vem para esse lugar de transformação, passa um filme pela sua cabeça nessa jornada, né, dos 16 anos, assim, dentre os processos. Passa. Qual o momento mais desafiador que você se viu assim, disse, e aí, meu Deus, e agora? Eu tive vou me emocionar. Eu tive muitos momentos muito difíceis, né, dentro da nossa jornada. E sempre é desafiador, mas alguns momentos mais críticos, né, assim, mais que você vivencia o extremo mesmo. E às vezes a gente se pergunta, é para desistir, não é para desistir? É para continuar, não é para continuar? Será que isso é um sinal de que eu tenho que desistir? Será que não é? Né? E assim, a palavra desistir para mim, ela não faz muito parte do meu dia a dia, porque eu sou muito persistente. E a minha persistência, ela não é uma persistência irresponsável, no sentido de tentar algo que não está dando certo. É entender que eu tenho uma capacidade de transformar, de me reinventar, de reinventar o modelo e seguir por um caminho diferente, né? Então, eu sempre digo, o sucesso ele não é um ponto de chegada, ele é um caminho. Você tem erros, você tem acertos, você tem vitórias, você tem derrotas, mas você tem que continuar seguindo, né? Talvez por caminhos diferentes, mas eu até hoje fiz uma reunião e a gente acabou de fazer uma mudança para um novo prédio, né? Uma nova fábrica, muito diferente do Quero saber tudo. Muito diferente de onde a gente estava. A gente está no município de Maracanaú, no Distrito Industrial, e numa estrutura maior, mais bem planejada, né? Mais bem
Até fazer um agradecimento à minha arquiteta linda, a Rafa Tomás, fez um prédio. Incrível. A Rafa arrasa. E tudo lindo, tudo, cada lugar pensado com carinho, né? Para que as pessoas também se sentissem bem no ambiente. E a gente vem de um ambiente muito apertado, né? Muito já desgastado, muito sem conforto, né? Onde a gente estava. E aí hoje eu fiz uma primeira reunião nessa sala de reunião, que é uma sala de reunião bem estruturada, boa, grande, cadeiras confortáveis, né? E aí eu disse para a turma, né? Olha, eu estou muito feliz da gente estar aqui nessa sala. E eu queria dizer para vocês que é muito importante a gente lembrar de onde a gente vem. Há 1 mês e meio atrás, nós tínhamos uma sala de reunião com cadeiras de plástico. E essa sala não cabia nem 10 pessoas. E quando eu me lembro que no começo eu não tinha uma sala de reunião e que a gente dividia uma sala, eu e a Lua, o meu computador era velho, a tela do meu computador ela já estava quebrada para frente, então ela se apoiava na tela de computador da Lua. Cada vez que a Lua puxava o computador, o meu computador caía para trás. A gente batia os pés uma na outra, então eu até brincava com ela que a gente tinha o mesmo nutricionista e na hora do lanche, a gente abria a lancheira, as duas comiam ovos cozidos. Aí eu dizia assim, Lua, a sala ficava com cheiro de ovo cozido, aí eu dizia assim, Lua, hoje nós somos as mulheres dos ovos cozidos, mas um dia nós seremos as mulheres dos ovos de ouro, né? E a gente ria e tal, e olhar para onde a gente veio e ver que nós estamos crescendo, que nós temos hoje um ambiente confortável, onde as pessoas se sentem bem, onde cabe todo mundo, onde tem cadeiras confortáveis de reunião, onde está tudo lindo, né? E é importante a gente olhar para valorizar o que a gente tem, né? Você se dá esse tempo, Lia, assim, com uma expansão a toda essa velocidade, né? São 400 pontos de vendas que você estava me colocando aqui, 16 anos de história, de jornada, cada processo. Você para e você se lembra de cada detalhe. Que sentimento te dá hoje, assim, diante de tudo isso que você está me contando aqui? Muita gratidão. Né? Gratidão a Deus por nos capacitar e nos fazer chegar, né, no caminho. O caminho não é fácil, ainda não é fácil. Né? São muitos outros desafios que a gente vive hoje, as dores do crescimento, são muitos desafios, e os desafios no empreender nunca cessarão. A gente sempre terá desafio, mas os desafios vão ficando diferentes. E assim, eu estava até falando do extremo, né? A gente, no momento em que nós nos tornamos indústria, que nós fizemos essa virada de chave, foi um dos momentos mais extremos. A gente estava no meio daquela crise de 2015, em que a gente viveu uma recessão econômica grande no país, a loja caiu muito. Na época a gente trabalhava com confeitaria, a gente tinha 3 lojas físicas, as lojas caindo muito movimento, fluxo de loja caindo, faturamento caindo, a gente com estrutura super pesada de produção super artesanal, e eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa para fazer essa virada, porque a gente precisa escalar esse negócio. E a gente tinha tentado um plano de franquear a loja, e aí chegou a crise, ninguém quis apostar no plano, a gente não tinha como investir no plano, não conseguimos parceria de nada de ninguém, fizemos até um roadshow para tentar um fundo, mas naquele momento o país estava totalmente ferrado, né? E todo mundo segurando seus investimentos, ninguém queria arriscar. E aí eu me aconselho muito com meu pai e com meu irmão, e eles disseram, o meu irmão, eu lembro demais dessa fala, ele disse assim, olha para a tua produção, onde é que tu tem ociosidade? Porque tu não vai poder investir. Eu não tinha como investir em nada. Eu já tinha aportado tudo que eu podia dentro do negócio. Eu já estava totalmente alavancada. Eu estava endividada física e a empresa também juridicamente alavancada. Então, tanto a pessoa física quanto a jurídica. E eu não tinha mais como investir. E aí eu olhei para a produção, eu vi uma maquininha de fazer mini coxinha que estava parada, que eu tinha comprado para fazer bolinha de doce, porque eu fazia casamento, já tinha feito muito casamento, mesa de doce. E aí eu disse, bom, meu produto número 1 da loja é a coxinha, né, que a gente faz com massa de macaxeira, coxinha grande, individual, era o meu produto número 1. E eu vi aquela máquina parada e eu disse, eu vou fazer mini coxinha para vender no supermercado. E naquele momento, eu lembro que o meu irmão olhou e disse assim, você vai criar a cultura da mini coxinha? Questionou, né? Porque não tinha mini coxinha no supermercado para vender.
E aí o meu pai, com uma visão mais de empreendedor, disse, você vai vender muito, porque não tem coxinha, né? E eu disse, eu vou apostar. Então, essa foi a virada de chave. Você viu uma brecha, você viu uma oportunidade. Na crise está a oportunidade. O problema é que as pessoas na crise, elas... eu sempre faço a analogia com o afogamento. Quando você está se afogando, você só levanta a cabeça para respirar. Você não tem a capacidade de olhar para o horizonte, porque às vezes a praia está bem ali. Pertinho e você não consegue enxergar. Você não consegue enxergar. Que 2 braçadas você chega na praia. É isso mesmo. E aí, então, eu sempre faço analogia. Quando você está numa crise, você tem que dar uma parada. Você tem que esquecer tudo. E você tem que botar a cabeça para pensar, como é que eu vou sair daqui? Se eu não sei, eu vou ligar para quem pode me dar um norte. Sempre tem alguém ali do lado que vai te aconselhar, que vai conseguir te dar um insight. E isso é muito importante, né, para a gente. E aí, para finalizar a história da coxinha, quando a gente tinha que investir na embalagem, eram 25 mil unidades de embalagem que eu precisava investir. E aí você imagina, uma empresa que está com o fluxo de caixa completamente comprometido, eu não tinha dinheiro, não tinha capital de giro, e eu disse, eu vou passar, meu Deus, quanto tempo para vender essas 25 mil unidades? Aí eu disse, não, eu vou fazer uma projeção de 1 ano. Quando eu fiz essa projeção de 1 ano, eu disse, eu vou vender 500 unidades no primeiro mês, no segundo mês eu vou vender 1.500, no terceiro mês eu vou vender 3.000, fui escalonando até no 12º mês eu vender as 25 mil unidades e eu cessar aquele estoque, né? E eu disse, vou apostar. Se até o final do ano eu não conseguir sair dessa crise, eu fecho, né? Botei na cabeça que eu ia fechar a confeitaria. E aí, quando a embalagem chegou, eu botei a embalagem debaixo do braço, virei vendedora de coxinha. E eu fui no São Luís, Mercadinho São Luís, que era meu parceiro já, a gente já tinha uma relação. E eu sentei na frente do comprador, que era o Maia, na época, atendia a área de congelados, e eu falei, Maia, eu trouxe esse produto aqui, trouxe uma degustação para ele, levei a embalagem. Aí ele arregalou os olhos, ele tinha os olhos bem azuis, arregalou os olhos e disse assim, que produto maravilhoso. Aí eu disse, ai, que bom que ele gostou, né? Aí ele disse assim, olha, bote aí um pedido de 500 unidades. Aí eu, dentro de mim, disse, meu Deus, vendi meu primeiro mês, graças a Deus. Aí saí de lá e liguei para a turma e disse, vendemos 500 unidades, vamos produzir agora. Aí uma loucura para produzir, porque não tinha estrutura, né? Ou seja, você realizou na sua mente e foi lá com esse objetivo, né? Com esse objetivo. E aí não sabia nem como é que eu ia produzir, porque eu tinha uma maquininha que fazia 800 mini coxinhas por hora. Né? Uma loucura. Aí eu disse, não, mas vamos fazer. Porque o empreendedor é isso, ele vai e faz, né? Depois ele se preocupa como é que vai realizar, mas ele faz, é fazedor. E aí eu fui, vendi. Quando a gente entregou as 500 unidades, no mesmo dia ele me liga e me diz, eu preciso de 1.000 para daqui a 3 dias. Aí eu disse, daqui a 3 dias eu não consigo entregar, mas me dá 1 semana. Aí eu ligo pra turma. Né? Eu tinha viajado, que minha filha ia dançar na Disney. E eu tinha viajado com ela para ela se apresentar. Eu entreguei as 500 unidades e viajei no outro dia. Aí eu, na fila da Disney, do brinquedo, ele me liga. Aí eu disse, não, tudo bem, nós vamos entregar, mas me dê 1 semana. Aí eu liguei para a turma. Eu disse, olha, vamos virar à noite, vamos fazer o que for preciso. Não tinha câmara frigorífica, aí enfiava os pacotes tudo nos freezer, tinha não sei quantos freezer, tudo cheio, esperando as coxinhas congelarem para poder... Um sufoco. Mas um sufoco bom, né? Um sufoco bom. E aí, entregamos as 1.000, quando eu entreguei a 1.000, ele me pediu 1.500, e ele, em 1 mês e meio, me consumiu as 25 mil unidades. Nossa! E o produto realmente transformou o negócio, né? Então, foi através da crise, foi através da dificuldade de não saber mais o que fazer, como pensar. E ali, naquele viés da crise, a gente transformou o negócio e virou uma indústria. E aí, depois disso, a gente aumentou o mix de produtos, temos outros produtos dentro da indústria e fechamos a confeitaria. Então, a gente realmente fez uma virada de chave muito importante para o negócio e que foi através da crise. Hoje mesmo eu estava lendo um conteúdo, né, sobre empreendedorismo, do Bob Proctor, onde ele fala
que é justamente nesse momento da crise que você acha que nada vai acontecer mais, que você tá para desistir, é que vem a virada de chave para aquele que persiste, né? Porque tem uma diferença muito grande de você persistir e você insistir no erro, como você colocou aqui muito bem no início. E você falando isso é exatamente como várias outras histórias. E eu me vendo aqui, porque você também está me inspirando. Eu que recebi bom, aqui Lídia. Semana passada Fred Pinho, né? E todas as reuniões que a gente faz aqui com alguns empresários, essas histórias elas são muito motivadoras, porque passa pelo mesmo processo, mas cada um dentro do seu íntimo, né? Cada um no seu lugar, cada um com as suas dores e a sua visão de mundo, né? Seu mapa de mundo. E você me contando aqui, me falando tudo isso aqui, Lia, eu tô assim encantada. Que bom, encantada com a sua persistência. Fico feliz de inspirar. Com a sua visão de, opa, não está dando certo aqui, eu vou me reposicionar. Hoje a gente tem uma matriz de inovação que é legal compartilhar também, que é uma matriz da McKinsey, que é uma matriz de horizontes, né? A gente segue 3 horizontes de estratégia. E esses horizontes, cada um deles olhando para futuro e crescimento. É uma matriz de crescimento versus tempo. E dentro desse crescimento versus tempo, a gente tem os horizontes. O horizonte 1 é tudo aquilo que paga a conta do negócio hoje, que você tem que trabalhar, né? Que é o core business. O horizonte, ele fala ali, run the business. O horizonte 1 ou seja, guie o negócio, né? Dirija o negócio atual. O horizonte 2 é tudo aquilo que você pode change the business, mudar o negócio. Então, tudo aquilo que tem sinergia com o que você faz hoje, que você deve olhar e você deve testar, que é um pouco mais na frente. E o terceiro horizonte, eles chamam de fuck the business, que é assim, esquece o negócio, né? E olha para aquilo que pode te destruir um dia. Então, dentro desse horizonte, você consegue ter o olhar inovador de dizer, peraí, o que é que pode me destruir um dia? E aí a gente olha para o case, que é super já batido das pessoas falarem, mas o que é que matou as locadoras de vídeo? Sim. As locadoras de DVD, com né? certeza. Netflix acabou. Então, o que é que pode lá na frente matar o meu negócio? Então, com esse horizonte... Eles não se atualizaram, não, né? Não tiveram esse não olhar. teve o olhar, né, de dizer o que é que pode matar o meu negócio. Então, lá no Horizonte 3, eu estou olhando para tecnologias, para coisas que podem vir a matar o meu negócio. E isso é um exercício que você tem que fazer, independente das dificuldades que você tem no dia a dia, porque às vezes o que acontece? As pessoas se perdem nas suas gestões porque elas se focam muito no operacional e esquecem a estratégia. Exatamente. E o gestor, o gestor ele precisa estar atento à estratégia, às vezes o operacional, em negócios menores, como a Sucre, que não é uma grande empresa, é uma empresa que hoje está se colocando no médio porte, que a gente não tem muitos braços, né? Nossa estrutura de pessoas não é uma estrutura de organizações corporativas grandes, né? Não tem níveis de C-level, não tem. Então, dentro dessa estrutura, muitas vezes é preciso que eu ainda atue no operacional. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso esquecer da estratégia. Eu tenho que estar com o olhar focado na estratégia, porque eu tenho que pensar o futuro do negócio. Eu não posso esquecer. Eu não posso parar de olhar para a inovação e parar de olhar para a estratégia, parar de olhar para o planejamento. Então, a gente tem que parar e planejar. Mesmo com muitas atribuições no dia a dia operacionais, a gente tem que dizer assim, não, peraí, isso aqui pode esperar, mas o meu planejamento estratégico ele precisa ser pensado e eu preciso olhar para o futuro. Porque se eu deixar de olhar para o futuro, eu esqueço o futuro e o futuro pode me engolir. E com a velocidade que está o mundo hoje, né? Assim, um planejamento estratégico, ele já não era estático e agora muito menos. Como é que você atua com o seu planejamento estratégico? Assim, ele tem um prazo para execução ou não? De 2 em 2 meses você faz lá o check-in? Isso. Muda ou não muda? Na verdade, o mundo VUCA, né? Que isso. É um mundo volátil, né? Ambíguo, enfim. Esse mundo que é acelerado nessa velocidade, a gente tem que estar sempre atualizando. Então, o que a gente faz? Normalmente, a gente planeja anualmente, mas a gente revê
pelo menos trimestralmente. Assim, todos os dias a gente vai revendo e vai dentro do nosso dia a dia, olhando a estratégia, olhando o que funciona, o que não funciona, dando soluções rápidas. Muitas vezes a gente começa o ano, a gente não sabe o que a gente vai lançar naquele ano. E aí, no meio do caminho, a gente lança porque a gente não vai perder a oportunidade dentro desse movimento acelerado, né, desse mundo VUCA. Então, normalmente, a gente revê sempre. Assim, pelo menos trimestralmente a gente faz uma revisão. Hoje a gente utiliza a metodologia das OKRs, que é uma metodologia que foi criada pelo John Doerr, que atuou como executivo da Intel e investiu no Google. E o Google, quando ainda era dentro de uma garagem, começou a utilizar essa metodologia das OKRs e é a metodologia de acompanhamento dos objetivos que eles usam hoje. Então, a gente usa essa metodologia. E essa metodologia é uma metodologia que ela é planejada trimestralmente. Então, todos os dias eu começo o meu dia olhando as minhas OKRs. E as minhas OKRs são transparentes, ou seja, toda a organização consegue enxergar as minhas OKRs, os meus objetivos. Para que essa transparência? Para ter alinhamento com a estratégia. Todo mundo saber para onde a empresa está indo. Se você não tem alinhamento, dificulta muito a performance. Totalmente. Então, a gente tem uma metodologia que a gente segue, que é até inspirada no Spotify, que é a autoalinhamento com a alta autonomia. Eu consigo dar autonomia para o time desde que haja autoalinhamento. E para ter autoalinhamento, a gente utiliza a ferramenta das OKRs. Então, os meus objetivos são transparentes para todos e todos têm os objetivos transparentes para todos. E essa transparência, ela facilita, inclusive, com que você tenha uma comunicação mais assertiva com o seu time, né? Sem dúvida. E aí, você acha que isso te trouxe para essa maturidade de operação? Com certeza. Eu acredito que a comunicação ela é essencial para que haja um alinhamento. Né? Um alinhamento cultural e um alinhamento de estratégia. Quando você não tem um alinhamento cultural, é muito difícil você reter os talentos. É muito difícil você manter as pessoas boas dentro da organização. E sem dúvida, essa metodologia ela nos ajuda muito na nossa performance. E ela vai dando também os sinais de se a gente está melhorando, se a gente está piorando a performance, porque você vai conseguindo ver o progresso. Quando você entra na plataforma, hoje a gente usa uma plataforma do Feeds, que é uma plataforma que a gente é como se fosse uma intranet, que é um espaço de engajamento. Lá estão as OKRs, lá está uma plataforma de feedbacks, lá tem as reuniões de one-on-one, que é uma outra reunião que a gente realiza semanalmente com os líderes e com os liderados, né? Que é uma reunião que a gente conversa sobre assuntos aleatórios que acabam nos guiando para uma melhor relação de confiança entre líder e liderado e, enfim. Então, é uma plataforma que reúne tudo isso. Inclusive, ela nos mostra, quando você entra e coloca lá o período das OKRs, ela nos mostra o nosso progresso. Então, à medida que os dias vão passando e as pessoas vão fazendo os check-ins nas OKRs, nos objetivos, uma vez por semana todo mundo tem que fazer os check-ins nos objetivos, aí aquele status vai mudando. Então, a gente olha lá e agora a gente está com 49% de progresso. Ou seja, né, Lia, não tem como você expandir com esse volume de pontos de vendas, né, de vendas que você tem aí com o seu produto, e não crescer também e não amadurecer com seus processos internos, né? Sem dúvida. Trazer a equipe para esse nível de maturidade para poder estar alinhado com o Sem tanto dúvida. que você tem que entregar. E a gente se preparar também, né, para esse crescimento. Na verdade, a minha formação, eu sou formada em Direito, né? Eu fiz Direito, finalizei o Direito, demorei muito para terminar a faculdade, porque no meio do caminho eu fundei a Sucre, então já não tinha mais nada com o Direito, mas eu queria terminar. E eu tinha a intenção de fazer um MBA, porque eu nunca estudei gestão. E eu estudei na França a confeitaria. Né? Então, a minha competência é produto, é desenvolvimento de produto. Eu não entendia nada de gestão. Tudo que eu aprendi de gestão até então, né, foi na batalha, no dia a dia, na luta, trazendo uma consultoria disso, outra consultoria daquilo, sempre me fiz valer de consultorias para que pudesse me dizer naquele setor o que eu precisava, como eu precisava estruturar, quais eram os processos, quais eram os controles.
mas eu mesma não tinha nenhuma formação. E aí eu me formei em Direito e eu disse, agora eu tenho que fazer um MBA. E eu fui em busca de fazer pesquisas e tal, e encontrei o MBA Executivo da Fundação Dom Cabral, né, que é um MBA muito completo, muito robusto, foi eleito o 7º melhor do mundo agora esse ano. E eu disse, eu vou me preparar, porque eu preciso estar preparada para a cadeira onde eu estou sentando. Né? Então, diante de todas as dificuldades do dia a dia, diante de todos os desafios do negócio, eu disse, eu tenho que estar preparada. E aí eu me preparei. Então, foi uma verdadeira virada de chave na minha vida profissional. Assim, foi um mergulho que eu disse, eu vou abraçar com todas as minhas forças esse momento e esse ensinamento, porque eu sei que ele vai me preparar e vai transformar a minha vida profissional. E assim foi. Então, mais uma virada, né, de chave. Mais uma virada de chave. E eu me formei esse ano, né? Terminei o MBA esse ano, concluí, e eu já estou mirando ali num próximo desafio de aprendizagem. É um constante aprendizado, né? E assim, realmente foi transformador. Foi transformador. E crescer dói? Transformar dói? Dói porque é penoso, dói porque você tem que se dedicar, dói porque são os desafios que mudam, são desafios maiores, né? À medida que a empresa vai crescendo, a gente vai aumentando também o nível dos desafios, o nível de dificuldade, mas quando você acredita no que você faz, quando você tem segurança de que você está no caminho certo, você vai mais leve. É viciante, né? E vai mais leve. Você vai mais leve. Agora, você falando assim na leveza, eu fico olhando aqui você falando, tantos desafios, menina, tanta coisa, né, que você teve que passar, abraçar, aprofundar. E aí eu te pergunto, a Lia pessoa, a Lia mulher, a Lia o lado afetivo, como é que você faz para equilibrar todos esses pilares diante de um desafio tão gigantesco e de um momento de expansão, né? Eu escutei outro dia da minha psicóloga uma frase que ela dizia assim, eu escuto muitos elogios seus. Muita gente sabe que ela é minha psicóloga. Muita gente que vai nela, que também é atendida por ela, sabe que ela é minha psicóloga. E ela disse, eu escuto muitos elogios seus. E assim, é muito bonito ser você, mas também é muito difícil ser você. E esse entendimento, né, de que você é miserável mesmo, né? Porque nós somos, né? Como seres humanos e tal. Ele é muito importante para a gente entender que a gente realmente tem que depender de um tripé. Assim, no meu entendimento, existe um tripé super importante para eu ser bem-sucedida pessoalmente. Eu não estou falando só profissionalmente, mas para eu ser uma pessoa bem-sucedida pessoalmente, eu preciso de um tripé. O tripé espiritual. E por isso eu rezo todos os dias, né? Eu tenho uma conexão com Deus, eu busco a Deus, busco intimidade com Deus, eu busco escutar Deus e eu busco entender o que Deus quer para mim. Gostaria de buscar muito mais, mas busco, eu entendo a importância do espiritual. O emocional, para isso eu faço terapia, para isso eu me dou tempos necessários, quando são necessários, né, me avalio, me olho para dentro de mim, né, me autoconheço. E o físico, para isso eu faço exercício físico todos os dias. Então, esse tripé, para mim, é um tripé fundamental para que eu tenha esse equilíbrio e consiga ser bem-sucedida pessoalmente. Porque quando a gente é bem-sucedida pessoalmente, e eu falo pessoalmente na vida familiar, na vida afetiva, a gente consegue ser... Tudo flui, né? Tudo flui na vida profissional. Então, é muito bacana, inclusive, esse seu testemunho aqui, né? Compartilhando com todo mundo que está conectado aqui com a gente, porque num momento onde tem se falado mais, que bom que as pessoas estão se colocando mais, com mais tranquilidade, sem estar naquele lugar de estar... Ai, não, tenho que esconder porque eu tenho que ser o super-herói ou a Mulher Maravilha, né? Uma questão da ansiedade
que vem acometendo aí tantas pessoas, Isso. e você colocar com tanta tranquilidade que você vem buscando, que é uma construção também. Estou em busca dela, desse equilíbrio total. Confesso que eu ainda não cheguei. Não, nem eu, tá, Lídia? Ainda sinto nem eu dessa minha busca na minha construção, né? Ainda sou muito pequenininha, mas... Não, mas eu ainda você sinto. Me inspirou. E é isso, assim, eu acho que o importante é você saber que você não é um super-herói. E você não tem que ser um super-herói. Só tem uma coisa que eu acho importante e que eu faço corporativamente, né? Falando, é que tem uma frase que tem um professor incrível, que é o Mandel, que é de liderança. E foi uma das pessoas que mais tocou a minha alma, assim, nesse mundo corporativo, né? O Mandel, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: quando o líder senta, o time deita. Então, se você está cansado, se afasta. Se afasta do time. Perfeito. Né? Quer dizer que eu não tenho o direito de dizer que estou cansado? Não, você pode até ter o direito. As pessoas só não precisam sentir o seu cansaço. Sim. Então você diz, olha, hoje eu vou ficar de home office e tal, tenho uma agenda diferente e tal, e eu fico e eu retomo as minhas forças. Eu tive umas semanas atrás, que eu me percebi várias vezes respirando fundo. Sabe? Bem-vinda. Respirando fundo. Eu fazia assim. E aí, quando eu me percebi, eu disse, vamos lá, vamos encontrar a causa raiz desse suspiro. É isso aí. Aí, quando você encontra a causa raiz, você elabora aquela causa raiz e diz assim, peraí, deixa eu me afastar um pouquinho, porque isso aqui não está certo. Então, você se perceber é muito importante. Tanto para você se cuidar, quanto para você cuidar dos seus liderados. Exatamente. Porque acolher o seu time. Porque hoje, na minha concepção, a função que eu tenho mais importante é transformar e desenvolver as pessoas que estão comigo. Então, eu como líder tenho a missão de transformar e de desenvolver o meu time, os meus liderados. Então, se eu tenho essa missão, eu preciso estar bem, eu preciso estar dentro da minha integridade, dentro do meu equilíbrio emocional, para que eu consiga, de fato, impactar e transformar e ajudar a desenvolver a vida dessas pessoas. Mas sabe de uma coisa? Eu assim, nessa sua fala, eu vejo claramente que você só se permite fazer tudo isso, né, e construir a base de todos os seus pilares quando você sabe aonde você quer chegar. E está muito claro isso aqui para mim. Você realmente sabe aonde quer chegar, você soube que queria estar aqui nesse lugar e você sabe que você quer chegar muito mais. Então, incrível. Houve um planejamento pessoal. Mais ou menos. Não, mas assim, houve o pensar. Você parou você pensou. Na verdade, as pessoas me perguntam, você fez um planejamento estratégico? Você fez, quando você começou a Sucre, o que você queria? Eu não fazia a menor ideia. Feeling, né? Eu queria só fazer o que eu amava. Só que, obviamente, ao longo do caminho, a gente vai tendo que se planejar, a gente vai... Inclusive, eu não sou uma pessoa que tem um perfil de planejar, né, assim, naturalmente. Hoje eu planejo porque é necessário planejar. Hoje eu gosto de fazer planejamentos, que não é algo natural meu, porque eu sou empreendedora, porque eu tenho um perfil mais criativo, porque eu tenho a extroversão. Então, assim, o meu perfil psicológico é um perfil que não tende ao planejamento. Mas eu hoje entendo a importância do planejar. E eu planejo, que é importante planejar. Às vezes o planejamento não sai de acordo com que, né, o realizado norte, né? Não sai de acordo com o que a gente planeja, nem sempre. Mas a gente tem um norte, a gente sabe aonde a gente quer chegar. Hoje eu sei onde eu quero chegar, mas lá atrás eu não fazia a menor ideia. Né? E eu fui olhando para as oportunidades e abraçando as oportunidades, justamente entendendo que era preciso se remodelar, se reinventar, para que a gente pudesse encontrar um modelo de crescimento e continuar crescendo. E, enfim, e aí todas as costuras que Deus fez, né? O propósito que veio depois. Quando fundei a Sucre, eu não imaginava qual seria o propósito da Sucre.
E hoje a gente tem um propósito tão bonito, tão vivo, tão real, né? E que se você conversar com qualquer mãe que faz parte da Sucre, ela vai ter algo positivo que a Sucre transformou na vida dela. E todas essas costuras foram sendo feitas por Deus, né? Que bacana, muito bacana, Lia. E escutar essa transformação e esse acolhimento a essas mães, né? Assim, é algo que realmente toca o coração e toca na alma, viu? Que bom, fico feliz. Obrigada, aqui Lídia. Horas conversando, porque realmente está muito bom, muito interessante e muito, assim, está me trazendo crescimento, que inspiração. Bom, fico feliz. Muito bacana de ouvir você e a sua história. Eu que agradeço o espaço, agradeço o acolhimento, né? Aproveitar para parabenizar também o seu empreendedorismo, também as suas transformações, né? Que eu conheço também um pouco da sua história. E, assim, você é inspiração. Você é inspiração para muitas mulheres, né? E eu espero que você cresça muito, que você tenha muito sucesso. Obrigada. Que Deus abençoe a sua jornada e o seu caminho. E muito obrigada pelo convite. É sobre isso, gente. E todo convidado que vem aqui, toda convidada que vem aqui, eu peço para deixar uma mensagem final, né? E a sua mensagem, com certeza, é inspiradora para muita gente que está querendo empreender ou que, de repente, está nesse processo de e agora, o que é que eu faço? Desisto, não desisto? O que é que vai ser da minha vida? Com a história da metáfora, né? De você estar ali, estar se afogando e você não olha para frente porque não está vendo... o mar, você não consegue ver o mar. Desistir não é uma opção. A gente tem que mudar a rota muitas vezes, né? Muda a rota, mas desistir nunca. E ter fé, eu acho que a fé ela é fundamental, né? Fé naquilo que se faz, fé em Deus que está conduzindo tudo, né? E eu sempre gosto de dizer, tem uma frase que eu digo demais, que ela faz parte do meu dia a dia, que é: você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Então, Deus espera que nós façamos a nossa parte, mas a gente tem sempre que se perguntar o para quê das coisas, nunca o porquê. E olhar e dizer: não, Deus quer que eu esteja aqui. A partir daqui, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Né? Ter esse pensamento de que, até bíblico, né? Tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu estou aqui, se Deus me colocou aqui, eu vou florescer aqui. Perfeito. Né? Eu vou florescer aqui. Então, eu acho que é isso. Fé e desistir realmente não é opção. Fé e persistência. Fé e persistência. Bacana. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e continue conectadíssimos aqui com a gente no nosso Pode Conectar, o podcast do Conexão 085, sempre falando o lado bom do Ceará.